Sejam muito bem-vindos todos ao terceiro dia de pré-evento do 12º Sebratec e 5º Cepanatec. Hoje comigo está o engenheiro Pierre Delmorio. Ele é formado em engenharia de software pela Unesp e tecnologia em compostos químicos pelo Senai, Mario Amato. Atuou por 8 anos no laboratório de processos químicos de tecnologia de partículas do Instituto de Pesquisas Tecnológicas e possui experiência em cerca de 12 anos atuando como especialista de produtos de análise térmicas. Atualmente é coordenador do Departamento de Aplicação e Vendas da empresa Mettler Toledo. Pierre, eu gostaria de agradecer você por ter aceito o convite e pelo webinar de hoje. Eu também gostaria de agradecer a todos os presentes e eu passo a palavra a você agora. Bom, Fabrício, boa tarde a todos. Para nós da Mettler Toledo é uma satisfação participar desse evento, estar junto com vocês em mais um congresso. Novamente quero agradecer toda a organização da Abratec, professora Marisa, professor Givaldo, toda a comissão. Espero que vocês gostem desse webinar. Aproveitem, né? São várias dicas aí, algumas informações úteis aí para o dia a dia, principalmente de quem já trabalha ou quem pretende conhecer, né? Análise térmica. E estarei com vocês hoje e na próxima semana também, ok? Um abraço a todos aí e tenham um excelente congresso. Olá a todos, é um prazer estar com vocês aqui nessa sessão de pré-evento, no qual vamos fazer uma apresentação aqui pela Mettler Toledo. Para iniciarmos, eu vou compartilhar minha tela. Quero agradecer em especial aí da Associação Brasileira de Análise Térmica, né, os seus presidentes, vice-presidentes, professora Marisa, professor Givaldo e toda a comissão. Bom, estou disponibilizando aqui a nossa apresentação. Vamos carregá-la aqui na tela e vamos lá. Bom, o webinar de hoje vai ser a respeito de dicas e boas práticas em análise térmica. A ideia é falar sobre algumas informações bem interessantes aí, dicas que vocês, usuários que já trabalham com análise térmica, ou quem não trabalha e vai começar a trabalhar, pode se atentar a algumas dicas importantes. Antes de eu falar sobre as dicas, né, e as boas práticas aí para análise térmica, eu vou me apresentar. Meu nome é Pierre Delmorio, eu sou coordenador de aplicação e vendas na Mettler Toledo. Também trabalho como especialista de produtos na área de análise térmica. Tenho aí mais de 12 anos de atuação, né, dentro dessa área. Como formação acadêmica, eu sou engenheiro de computação e fiz também cursos em tecnologia em química e técnico em química. A agenda de hoje, nós vamos fazer uma visão geral sobre as soluções, sobre a própria Mettler Toledo, para uma breve apresentação da empresa para vocês. Vou falar sobre o histórico da Mettler Toledo em análise térmica. Aí nós vamos entrar um pouco na parte já de boas práticas, iniciando com algumas dicas para calibração. Aí vamos entrar em algumas observações fundamentais aí que eu tenho certeza que vai ser muito útil para vocês que utilizam os instrumentos e as técnicas. Em específico, para essa apresentação, nosso foco vai ser em observações fundamentais para a técnica e utilização aí do DSC, com algumas dicas também para a TGA. Bom, a Mettler Toledo, ela tem presença global, né? Então, é uma empresa multinacional, no qual hoje nós temos mais de 16.200 funcionários. Hoje nós temos presença na Bolsa de Valores, né? Nós temos capital aberto aí na Bolsa de Valores, com um faturamento que chega em torno de 3 bilhões de dólares anual. Presença legal com organizações de vendas em 40 países, ou seja, temos aí unidades de negócio espalhados pelo mundo inteiro. Tá? Temos escritórios hoje aí
da ordem de todos os continentes, com os seus centros de pesquisa na Suíça, onde são construídos instrumentos, né? Temos também unidades de desenvolvimento e pesquisa nos Estados Unidos, mas aí mais para a parte de reatores. E aqui no Brasil nós estamos localizados ali em Barueri, São Paulo, onde temos o nosso escritório comercial, temos também o departamento de assistência técnica, de aplicações, logística, parte de importação toda localizada em São Paulo. A Mettler, é interessante passar um overview aí, como nós estamos inseridos hoje aí na indústria e em geral, né? A Mettler, ela tem desde as soluções laboratoriais para equipamentos P&D, equipamentos para controle de qualidade, né? Desde da balança até pH-metros, tituladores, densímetros, analisadores de ponto de fusão, os equipamentos de análise térmica, além de reatores automatizados, mas também nós temos uma parte de processo. Então, nós temos sensores de turbidez, sensores de pH, condutividade, que podem ser instalados já numa etapa de processo. Temos também balanças industriais, células de cargas para pesagem industrial, onde você tem silos, onde você tem reatores, né, onde você tem pesagens de grande capacidade, de toneladas. Temos também a parte de inspeção de produto aqui no Brasil, que são aqueles sistemas de raio-x, esticadoras de peso, né, que são instaladas na fábrica depois do produto finalizado. A parte de logística, pesagem e varejo nós não temos no Brasil, mas nós temos em outros países. Então, nós temos sistemas aí, balanças de pesagem de supermercado e por aí vai. Mas a ideia geral, a gente está inserido em toda a cadeia aí, né? Desde a etapa lá da síntese até a etapa do produto final, né? E aí a Mettler vem oferecendo soluções para otimizar os seus processos, aumentar a sua produtividade, atendendo conformidade com as normas e regulamentos, né? Otimizando custos e reduzindo desperdícios aí, tá? Bom, esse é um breve histórico que eu vou fazer para vocês também, sobre a Mettler Toledo com relação à análise térmica, né? Então, para vocês terem uma ideia, o Dr. Erhard Mettler é o fundador da Mettler Toledo, engenheiro suíço, que desenvolveu a primeira balança analítica em 1945. Em 1964, ele recebeu o convite do Dr. Hans Weidmann para combinar esta balança com um forno, e aí surgiu o primeiro TA1, primeiro TA da Mettler Toledo. Isso foi um projeto que foi desenvolvido para atender as demandas, uma demanda específica da NASA, onde eles precisavam caracterizar a estabilidade térmica dos alimentos que eram processados e eram fornecidos para os astronautas. Então, a ideia principal é que, desde a década de 60, a Mettler ela vem investindo, ela tem instrumentos, né, cada vez mais investindo aí em tecnologia. Desde a década de 60, nós temos já na década de 70 o TGA-DSC simultâneo, né? Você tem os sistemas de microprocessamento na década de 80, automação, né? E aí a Mettler vem sempre investindo lá os sensores do DSC Multistar, que é uma tecnologia inovadora e patenteada pela Mettler, né? Um sensor de calor com base cerâmica, com os seus 56 microsensores, e por aí vai até os nossos lançamentos aí, o DMA, o próprio Flash DSC em 2018. Bom, dentro da ideia de hoje da gente falar sobre boas práticas, né, sobre dicas, vamos partir logo da etapa inicial, né, quando você tem um equipamento de análise térmica. Então, ponto de partida é você ter realmente a garantia de que você está trabalhando com o equipamento nas condições apropriadas de utilização do mesmo, né? Então, aqui rapidamente algumas terminologias importantes, né, sobre a calibração, definição de calibração, ajuste, limite de tolerância, substância de referência, e vamos falar também um pouco sobre certificado de calibração de referência, tá? Mas de forma muito breve. Pensando em calibração, a calibração ela tem aí como uma definição a determinação do desvio entre o resultado medido e o valor de referência. Ou seja, você sempre vai ter um comparativo, você vai rodar uma análise com o seu padrão,
né, que você vai escolher, e aí a partir daí você vai obter um resultado e vai checar, verificar qual a variação que você está tendo, qual é o desvio que você está tendo para esse padrão. Ajuste, né, adaptação dos parâmetros instrumentais, limite de tolerância, que é algo que é definido pelo usuário, e substância de referência, que são os padrões de referência que podem ser definidos também pelo usuário, e no qual os fabricantes eles fornecem os padrões de referência. E o certificado da substância de referência com os valores de propriedades rastreáveis. Tá? Então, trazendo para o nosso mundo de análise térmica, a calibração determina esse desvio, né, comparado a um valor de referência, e o mais comumente utilizado aí dentro da análise por DSC, né, os padrões que são empregados são os principais aí, padrão de índio, de zinco, né, podem ser utilizados aí, no qual você pode fazer as checagens e as calibrações dos instrumentos. Né. Com relação ao ajuste, você faz uma checagem e você tem a possibilidade, isso no próprio, cada fabricante tem como fazer isso, né? A Mettler em específico ela também tem, onde você vai ter as metodologias empregadas para checagem com os padrões, e na própria metodologia você tem a condição de ajustar o valor medido para o valor de trazer o valor medido para o valor de referência, né? Quando você encontra o equipamento desajustado, descalibrado. Tá? E a partir daí, no próprio software, você tem como aplicar os valores determinados após essa checagem, após essa calibração total. Materiais de referência, né? Uma substância com valores de referências conhecidos e aceitos, por exemplo, você tem padrões com temperatura de fusão, temperatura e entalpia de fusão conhecidos, né? Em específico, a Mettler trabalha com padrões internacionais, do fabricante LGC, né? No qual a LGC ela atende, né, o NIST com relação à rastreabilidade. Limites de tolerâncias, né? Trata-se do desvio aceitável do valor medido comparado a um valor de referência, e essa questão de limite de tolerância também é aplicável, né, e aceitável pelo usuário. O usuário que define esse limite de tolerância, essa exatidão, esse desvio que você vai ter dentro do seu método de calibração validado. E aí a Mettler, ela sugere, recomenda algumas substâncias de calibração, né? Dependendo da faixa de medição que você vai trabalhar, obviamente você pode trabalhar com substâncias no qual você vai ter a calibração desde a temperatura até a entalpia. Então aqui nós temos faixas de temperatura, pontos de temperatura aí, né, onde você pode escolher determinados e específicas substâncias de calibração para trabalhar e calibrar o seu instrumento. Aqui desde o N-octano até o paládio, né, isso trazendo aí para calibração de fusão, né, temperatura de fusão, e também tem algumas substâncias para o TGA que são utilizados para calibração, utilizando aí o que nós chamamos de pão de Curry, né? E as propriedades a serem calibradas no DSC em específico: temperatura, fluxo de calor, heat flow, né? E o tal lag, que nada mais é do que o intervalo de tempo da temperatura de programa da TR, que é o que você programa ali, temperatura do forno, né? Então, quando você tem uma programação, você tem diria que um delay, né, entre a resposta do equipamento e a temperatura programada, entre a temperatura do forno, né, e a temperatura programada, né? Então, para eliminar ou ajustar, né, calibrar esse delay, e isso tem uma influência forte aí, principalmente com relação à razão de aquecimento. Quanto maior a razão de aquecimento, ou quando você tem de aquecimento diferentes, você pode ter desvios na temperatura de um set de fusão do teu material. E aí, quando a gente não tem essa calibração do tal lag, você observa isso, né, esse deslocamento da temperatura de um set de fusão. A Mettler, ela possui
no próprio sistema do software, o que nós chamamos de FlexCall, no qual ela possui uma base de dados dos padrões que são utilizados na calibração, dos cadinhos que são utilizados, das propriedades dos gases, né, das propriedades da própria célula do calorímetro, onde ela faz essa calibração e você tem como calibrar isso com software. E a partir daí, quando você corrige o tal lag, você consegue ter ali a temperatura, um offset de fusão em temperaturas muito próximas. Você vê que você tem uma variaçãozinha pequena aí na segunda capa. Mas é uma das propriedades que é calibrada. E aí algumas dicas quando você vai fazer a checagem ou calibração do seu DSC em específico nesse caso. Primeiro aquecimento do índio, né? Você não pode considerar, até porque ele está se ajustando ali, né? Então você vai fundir, você vai fazer uma pré-fusão do índio, em específico, né? Quando você calibra com o padrão de índio, que normalmente essa temperatura tem faixa de temperatura de 156,6 graus. Então a dica principal é nunca considerar o primeiro pico de fusão. Então você faz uma primeira fusão, depois você resfria e depois você volta com o método e faz novamente um ciclo de aquecimento. E aí, a partir daí, você consegue, sim, já considerar a partir do segundo resultado, tá? Outra dica importante, principalmente quando você for calibrar com o padrão de zinco, né? O padrão de zinco, ele é um padrão mais durinho, né, mais rígido, uma propriedade desse metal, no qual, se você for forçar ele, quando você colocar no cadinho, nunca pressionar o padrãozinho, porque você pode até deformar ou até gerar pureza eutética, e você vai ter uma oscilaçãozinha aqui na linha de base, né? Você vai ter um pico endotérmico, e aí aqui sim, você tem lá o pico do zinco. Então, o preparo do padrão é algo muito importante, tá? Para o índio, é um metal no qual ele é um metal mais mole, você consegue pressionar ele, você forma como se fosse um disco, e aí você dispõe ele no fundo do cadinho, né? Para o zinco, não há como, não tem como você fazer isso, né? E aí sempre se atentar também, a mesma ideia do índio quando você faz a análise com zinco, então nunca considerar o primeiro resultado, faz uma fusão e depois sim considera aí o resultado que vem na sequência. Dentro do programa de calibração total, né, você consegue ter a determinação da temperatura, fluxo de calor e tal lag na medição, né? Você tem as condições padrões já definidas, então você tem métodos já pré-definidos no software da Mettler, no qual você vai simplesmente preparar o cadinho com os padrões, deixar os mesmos preparadinhos e o equipamento ele vai fazer a corrida, né? Ele vai rodar o método e ele vai checar, verificar todas as temperaturas. Neste caso, você pode fazer uma que nós chamamos de verificação em 2 pontos, com índio e zinco, fluxo de calor em 1 ponto, com índio, né? Ou tal lag também índio e zinco. Então já existe um método pronto, definido, né? No qual você vai simplesmente só preparar os padrões e pôr para lá. E as dicas para calibração, né? Então, antes de começar a sua calibração, ligar o equipamento, instrumento, as opções de refrigeração, se ele tiver, por exemplo, intracooler ou algum dispositivo que resfria a célula, né? E aí deixar pelo menos 2 horas ele estabilizando ali em stand-by, antes de realizar seus cheques e calibrações. Ressaltar, né, o que eu já disse, não usar os dados do pré-melting quando você utiliza os padrões de índio, primeiro aquecimento, usar os dados de aquecimento subsequentes. Você pode criar próprios cheques para atender suas necessidades, então você pode definir isso, você tem os padrões com as faixas específicas, né? E você pode criar suas rotinas para verificações dos cheques. Os cheques devem ser realizados regularmente, né? Então, se você não tem equipamento novo, você desconfia, você pode ser até mais criterioso e fazer semanalmente os cheques, tá? A partir daí você começa a criar um histórico de resposta do instrumento,
e acompanhamento do equipamento, aí você pode partir para uma checagem mensal ou bimensal. Um cheque é necessário após qualquer ajuste. Então, se você for fazer um ajuste, né, rodei meu método cheque, avaliei se meu resultado está dentro da variação, está fora, opa, vou ajustar. Depois que você faz o ajuste, você roda novamente um cheque para verificar se está tudo ok com o instrumento. E as referências utilizadas vão se adaptar à faixa de temperatura de medição. Então, depende da faixa de temperatura que você quer fazer as suas calibrações. E para isso, a gente tem aquela tabela de padrões que eu mostrei anteriormente. E agora sim, nós vamos entrar em várias observações interessantes aí que eu selecionei para vocês, né? E iniciando aí desde a parte com relação à manutenção do equipamento, a você trabalhar com o equipamento e de forma correta, né? Evitando que seu instrumento sofra um desgaste desnecessário ou possa ter até uma intercorrência por danificar mesmo, né, o instrumento. Então vão aí algumas dicas. Para quem trabalha com um dispositivo subambiente, intracooler, nitrogênio líquido, né, instalado ao seu DSC, e são dicas em específico para DSC aqui, tá? Sempre usar um gás de purga seco, tá? Você pode usar aí um nitrogênio, até mesmo para evitar a condensação na célula. Não usar gases inflamáveis ou explosivos, né? Alguns exemplos aí de gases que podem ter problema na utilização. Caso vocês tenham realmente uma necessidade de aplicação, usar um gás específico, esses mais agressivos e explosivos, aí a recomendação é que vocês entrem em contato conosco para que a gente possa orientá-los aí a como trabalhar nessa condição mais crítica. Após as medições que envolvem gases agressivos, utilizar um gás de depuração final para proteger o forno. Então é assim, você vai criar seu método de análise, pode criar sua dinâmica ou até mesmo sua isotérmica, com a atmosfera mais agressiva, e dependendo da amostra que você utiliza, ela pode liberar alguns gases corrosivos, tá? Lembrando que a célula de medição da Mettler, o sensor, ele tem a sua matriz cerâmica, ele tem lá a condição de proteção da célula, então é um sensor extremamente robusto, né? Mas como boa prática, a gente sempre orienta que ao final da análise você criar uma isoterma, deixar ali uns 30 minutos purgando o nitrogênio. Para melhorar a qualidade do sinal, trabalhar em ambiente livre de vibrações. Então, quando tiver com o equipamento instalado na bancada, evitar puxar, empurrar a gaveta da mesa durante a análise, né? Ou qualquer interferência elétrica, ou campo magnético. Então, evitar aí ter o uso do rádio, do celular próximo ao equipamento. São boas práticas aí de utilização. A própria instalação do equipamento, ela tem que atender aí um padrão com relação a gente sempre orienta a instalar em uma rede estabilizada, né? Para que você não tenha interferências externas também. Seguindo a manutenção, para reduzir a contaminação no forno DSC, evitar de ultrapassar a temperatura de decomposição da amostra, no DSC em específico. Por quê? Quanto mais você degrada ali na célula, mais a condição de você gerar impurezas, né, contaminar a sua célula de medição. É óbvio que o equipamento ele tem a sua robustez. Então, dependendo da aplicação, é importante você extrapolar temperaturas superiores aí para estudar uma decomposição do material. Mas aí seriam casos necessários de aplicação. Mas a sua rotina diária, se você quer trabalhar abaixo da temperatura de decomposição, não há necessidade de você criar um método que vá, por exemplo, até 500 ou 700 graus, que é o limite aí, a faixa superior do instrumento, onde passou aí, dependendo das substâncias orgânicas, você já entra ali, passou de 350, 400 graus, você já começa a decompor o material, dependendo do produto que você está trabalhando. E aí você começa a gerar queima dentro do forno. Caso você tenha essa condição de gerar queima, como sugestão, nós recomendamos fazer a limpeza do forno, do sensor. Como é feita a limpeza no equipamento da Mettler?
A limpeza no equipamento da Mettler era feita de forma simples. Você vai criar métodos isotérmicos, né? Onde você vai dispor, por exemplo, no equipamento que vai até 500 graus, com sensor FRS5, você vai deixar lá com oxigênio ou ar sintético durante 30 minutos, tá? Para os equipamentos de temperaturas superiores, você deixa aí num prazo de 20, 30 minutos também, né? Que equipamentos chegam até 700 graus. Mas é de forma simples, não precisa fazer nenhuma limpeza mecânica, né? Não precisa usar nenhum tipo de solvente orgânico para a limpeza da célula, é simplesmente uma condição de construção do nosso sensor, fazer a sua queima do sensor com esses métodos que você pode já deixar, e nós deixamos pré-definidos, né? Caso durante a análise o cadinho ele fique preso ao sensor, né, você pode realizar esse método de limpeza com o próprio cadinho, né? Isso vai facilitar, ele vai queimar, né? Você vai ter lá aqui do material que impregnou, e aí você consegue remover de forma fácil aí o cadinho depois da limpeza. Porque às vezes acontece da amostra ela impregnar e ela chega a vazar, espumar e ela cai por fora do cadinho, isso pode até gerar aí uma condição de o cadinho ele fique grudado ao sensor. Ponto importante é sempre verificar a linha de base. Então, a linha de base ela nos mostra aí se está tudo ok, né? Com o próprio sensor, se tem alguma contaminação nas células, se tem alguma sujeira, alguma contaminação na tampa do forno, né? Então, quando a gente checa regularmente a linha de base, ela vai indicar se eventualmente seu sensor está contaminado ou não, né? E aí você tem alguns deslocamentos e ruídos presentes na linha de base que podem indicar que seu sensor está sujo, né? Que você pode ter o sensor em si, ele pode não estar bem posicionado, a tampa do forno não encontra-se devidamente encaixada, né? Então, você pode ter formação de partículas na borda do forno, né? Dependendo da sua linha de base, você pode até checar ver se seu resfriamento está funcionando corretamente, né? O abastecimento de gás, se ele está estável. Então, quando você tem a linha de gases lá que você está rodando um teste com nitrogênio ou ar sintético, se você notar alguns picos, algumas oscilações na linha de base, pode ser que você tenha tido um problema de abastecimento do gás durante a corrida, né? Então, às vezes, principalmente laboratórios que trabalham com central de gases, está sempre atento a isso, né? Quando vai começar um teste, uma análise até mesmo antes de ligar o instrumento, abrir a válvula de gás, manter um controle desse fluxo desse gás, né? Para que você tenha lá as suas condições de análise ok, tá? E influências de ambientes externos. Então, como eu citei, vibração, impacto, né? Dispositivos eletrônicos podem também gerar algumas oscilações e algo que indesejável que vai interferir na sua linha de base. Bom, vamos falar sobre escolha de cadinhos. A Mettler ela tem uma ampla gama de opções para cadinhos, né? Então, hoje nós temos aí condições de fornecer mais de 30 diferentes tipos de cadinhos, né? Tanto para DSC, TGA, no qual nós temos lá desde o cadinho de alumínio, tá? Com volumes variados, cadinhos de platina, cadinho de média pressão, cadinho de ouro, cadinho de alta pressão, ou seja, dependendo da aplicação, o mais importante é que a gente tenha a condição de atender às necessidades dos nossos clientes e usuários. E a gente já nota já que a escolha do cadinho é um ponto muito importante. Então, o cadinho ele tem que ser logo de cara aí um parâmetro a ser avaliado antes da análise. Então, ele não pode sofrer reação com a amostra. Aqui mostra um exemplo para vocês, de uma análise com a mesma amostra, mesmo tipo de amostra, onde eu tenho 3 sinais diferentes, tá? Então, se eu usar um cadinho de ouro de 40 microlitros, com a tampa perfurada, ele vai me dar esse sinal. Se eu for usar ele com hermeticamente selado, né, protegido ali, de atmosferas externas, ele vai me dar um outro sinal. E se eu for usar um cadinho de alumínio, aí ele vai me dar um outro sinal. Então, a escolha do cadinho, ela tem impacto direto na sua análise. Se você trabalhar com cadinho X
Depois, se você for fazer a mesma análise num cadinho diferente, principalmente quando a gente está validando o método, né? Pode ser que você encontre, e você vai encontrar resultados diferentes. Então, sempre atentar para o tipo de cadinho que você vai utilizar, se possível, checar as propriedades da amostra que você vai utilizar antes até de preparar o cadinho. Esse é o ponto principal, para ver, avaliar se o material do cadinho ele não vai reagir com a amostra que você está se programando a realizar a avaliação. Outro ponto importante, dependendo do tipo de cadinho, você vai ter uma melhora de resolução, tá? Então, esse é um exemplo aqui de uma amostra. Um composto químico no qual você faz análise ali com 3 tipos de cadinho. Cadinho, essa curvinha azul, é um pico endotérmico, né? Utilizando cadinho de alta pressão, você vê que eu tenho esse tipo de sinal. Quando eu faço um cadinho, com uma análise da mesma amostra no cadinho de alumínio, né? Padrão, que é a tracejada, você tem um outro tipo de sinal, aí eu consigo já ver, opa, tem mais 2 transições endotérmicas, após a reação endotérmica principal, a transição endotérmica principal, e se eu uso o cadinho de platina, aí eu consigo ter ainda mais resolução, eu consigo ver de forma melhor aí as 3 transições que eu estou encontrando na análise dessa substância. Então, a escolha do tipo de cadinho também vai acarretar numa melhora de resolução de sinal quando eu estou utilizando o cadinho de platino, por exemplo. Então, algumas premissas para a escolha do cadinho, né? O cadinho ele tem que ser inerte, não pode reagir com a amostra. Para amostras não voláteis, que são tipicamente utilizadas, né? Nós indicamos o cadinho de alumínio, que é o padrãozão lá de 40 microlitros, mas a Mettler ela tem outros volumes também, de até 160 microlitros, tá? Para amostras que contêm voláteis de interesse ou amostras que são higroscópicas, você pode utilizar cadinhos aí selados, né, ou cadinhos de até de média pressão, onde eventualmente eu tenho interesse em avaliar esses voláteis e tenho interesse em proteger a minha amostra de higroscopicidade, né, porque pode ser que minha amostra ela sofra alguma alteração, então eu tenho como selar o cadinho, né, ou usar cadinhos de média pressão. E temos também cadinhos de alta pressão, no qual podem ser utilizados para amostras que têm forte exotermia, né, ou amostras que podem ser até explosivas, tá? Então, alguns clientes nossos que trabalham com segurança de processo utilizam cadinhos de alta pressão. E para melhor separação do pico, aí uma sugestão é o cadinho de platino, que como eu mostrei anteriormente, ele te propicia uma melhor resolução de sinal. Indicações de cadinhos da Mettler, a gente tem lá uma tabela, né, onde a gente dispõe o material do cadinho, o volume que é utilizado, né, que você pode escolher, e o uso recomendado, tá? Então, você tem lá, dependendo da aplicação que você vai trabalhar, você tem qual é o cadinho que você vai utilizar. E o principal, os limites de temperatura que você pode trabalhar com esses cadinhos, né? Então, é sempre importante ressaltar, para ser, né, principalmente, você vai trabalhar com cadinho de alumínio, não exceder a temperatura de 640, ou para TGA, né, você pode usar um cadinho de alumínio também no TGA. E aí, se você excede essa temperatura, você funde o cadinho no suporte. E aí você vai ter que fazer a manutenção aí, dependendo da situação, até fazer a substituição do seu suporte de cadinho no equipamento de análise termogravimétrica, que chega a 1.600 graus, por exemplo. Então, sempre se atentar a esses limites de temperatura. Quantidade de amostra também é um ponto importante aí para a gente citar. Aqui são algumas sugestões, tá? É lógico que a otimização da quantidade de amostra depende da disposição do que você vai ter de amostra, né? É óbvio que os equipamentos, em caso, o equipamento da Mettler ele tem um grau de sensibilidade muito grande, então você pode ter amostras da ordem micrograma que você vai analisar e você vai conseguir tirar um sinal no DSC, tá? Mas algumas recomendações para amostras orgânicas,
para um screening inicial, né, se trabalhar entre 5 a 10 miligramas. A amostra inorgânica, você usar um pouco mais de material, né. Amostras que têm reações muito fortes, né, forte exotermia, que tem até efeito explosivo, aí é o contrário, você tem que usar pouco material, tá, de meio a 1 miligrama. E tem um detalhe importante, quanto mais amostra você utiliza, melhor vai ser o teu sinal também. Então, isso te ajuda a identificar suas transições. Mas, um ponto a se atentar, até separei aqui um resultado de TGA. Dependendo da condição que você faz a sua análise, se você muda a quantidade de amostra, sempre observar aí, quando você trabalha quantidades maiores de amostra também, você desloca o net de decomposição. Então, até mesmo a disposição com que você abre o gráfico, é importante você estar atento a isso, né? Então, se eu estou validando o método, é sempre importante você trabalhar com a mesma massa, né? Ou dentro da sua uma quantidade muito próxima aí do que você for definir para os seus estudos, para que você não tenha resultados diferentes, tá? E dentro da preparação da amostra, nós temos alguns pré-requisitos, né? Então, a amostra a ser analisada, ela não deve sofrer ação mecânica ou térmica antes da análise, da medição, ou seja, aqui a gente está falando, tá? Depois que você tem o seu material pronto para analisá-lo, né? Então, é óbvio que antes da análise ele sofre processamento térmico, ele sofre oscilações de temperatura para chegar ali na tua substância de análise, tá? Mas depois que você tem ele pronto, então ali você tem que preservar as condições dele, né? Para que você não interfira nos resultados que você quer encontrar. Então, dependendo do material que você vai analisar, se você armazenar ele num armário e não ter uma condição de temperatura bem controlada, pode ser que essa oscilação de temperatura possa até alterar as propriedades dessa amostra. Então, dentro dessa premissa, além disso, nós temos a questão da composição que não deve ser inalterada. Então, manter a amostra da sua análise bem acondicionada, coloca ela no dessecador, você mantém o controle de umidade, né, porque você quer a amostra não absorva umidade, ou seja, tudo isso vai impactar no seu resultado, né? Um outro exemplo muito claro aí, principalmente quem trabalha vai caracterizar resina, cura de resina, né? Então, dependendo da resina, ela pode iniciar um processo de cura em função da temperatura, até mesmo no armazenamento, né? Então, tomar muito cuidado aí com a condição de temperatura, de umidade controlada que você tem para deixar seu material, sua substância que você vai analisar bem acondicionado, tá? E na preparação da amostra, evitar aí impurezas, mas isso aqui vai muito de encontro às boas práticas de laboratório. Então, vai preparar uma amostra, não vai trabalhar numa bancada empoeirada, né, ou que tem algum ruído, né, porque senão você vai, na hora de cortar a amostra, na hora de pesar numa balança, se você não trabalhar com uma espátula limpa, você pode ter contaminação cruzada, então isso entra dentro das boas práticas de laboratório. E tratando-se de análise térmica que utiliza pouca amostra, né, qualquer interferência pode sim te trazer um resultado diferente do real, né, do esperado, né? E a amostra tem que ser representativa. Referente à preparação da amostra, sempre é importante você ter um bom contato térmico entre a amostra e o cadinho, né? Em específico, quando a gente fala o fundo do cadinho, tá? Então, o fundo do cadinho, né, que você vai trabalhar é onde você precisa ter a maior área de contato, que é onde vai ter o contato com o sensor do DSC. A partir daí, esse bom contato vai te ajudar a você ter resultados mais precisos e vai te ajudar na resolução. Então, um exemplo clássico aqui é quando a gente faz a preparação de amostra, dependendo da condição da amostra, se é um material pó, né, ou um líquido, ou um disco plano, né, então é a geometria ideal. Pó, você vai distribuir ele, deixar ele bem distribuído, né, no fundo do cadinho.
Líquido também, ele por si só ele vai se comportar, né? Ele vai assumir a forma do fundo do cadinho, vai ter o contato direto com o sensor, e discos também, discos planos também, tá? Para uma amostra que você vai cortar, que você vai, de alguma forma, preparar ela, sempre evitar deixar, né, o lado, né, diria que a face irregular virada para baixo. Deixar a face regular para baixo, porque é onde vai ter o contato com o sensor de calor. E para amostras, filmes, por exemplo, também utilizar aí, na hora que você corta o filme, pode ser que ele, de alguma forma, ele não tenha contato com o fundo. Então, a Mettler, a gente dá até uma dica aí. Nos nossos cadinhos de alumínio, nós usamos uma tampa do cadinho de 20 microlitros, justamente para encaixar esse filme, deixar ele bem em contato com o fundo do cadinho. Tá? Detalhe importante, se eu ponho lá a tampa de alumínio na posição do cadinho da amostra, é importante observar que eu também vou colocá-la na referência. Amostras duras, né? Amostra grossa, você pode fazer macerar a amostra, né? Cuidado aí, dependendo do material que você for trabalhar, se é um material que tem aí uma certa sensibilidade a essa processamento mecânico, pode ser que você gere até polimorfos, tá? Durante esse processamento. Então, também entender um pouco aí sobre a resposta do material, se é um material mais sensível, ter esse cuidado, tá? Mas em sua maioria, aí, você tem materiais com mesh maior, você precisa, de alguma forma, fazer a moagem dele, né? E aí sim você vai diminuir o tamanho, vai aumentar a área superficial, você vai transformar ele em pó, isso vai ficar mais fácil até para você fazer a leitura, tá? Para fibras, você cortar em pedaços bem pequenos, tá? Para substâncias que são extremamente exotérmicas, você pode até diluir isso em óxido de alumínio, né? Então, você pode pôr lá pouco material, como eu citei anteriormente, da ordem de meio grama, faz uma diluição e você coloca também óxido de alumínio no cadinho de referência. E para líquidos, aí sim você utiliza a seringa ou espátula, o que for mais fácil. Ou uma pipeta, o que for mais fácil para você parar. Como preencher o cadinho, né? Então, sempre tomar o cuidado, né? Para pós, aí você vai ter lá a distribuição, né? Uniforme no fundo do cadinho. Nunca encher o cadinho, por quê? Pode ser que durante o aquecimento sua amostra ela comece o quê? A espumar, e aí você tenha vazamentos da amostra para o sensor. Para líquidos, pessoal, a Mettler ela tem a condição de trabalhar com cadinhos específicos com tampas seláveis, tá? Então, uns solventes, isso para TGA, por exemplo, tá? E para quem trabalha com robô no TGA, que tem lá 34 posições. Quando a gente vai preparar um líquido, você prepara a primeira amostra, você vai rodar, e as outras que vão ficar no robô ali, você tem que garantir que aquele líquido não vai volatilizar, né? Então, você tem como selar, existe uma tampa, e a gente tem um sistema de perfuração automática, que quando o robô ele vai buscar a amostra, né, que está lá nas outras posições que estão na sequência, antes dele iniciar a corrida, ele faz um furinho na tampa, né, principalmente para líquidos, para amostras que são voláteis e que podem vaporizar dentro do cadinho. Ele faz esse furinho no centro da tampa de forma automática. E também para alguns materiais, nós temos uma condição de deixar uma tampa protegendo a amostra. Tá? Então, os líquidos que são voláteis, ou até líquidos que podem absorver umidade também, a gente tem a condição de usar tampas específicas. Filmes e fibras, né, como eu citei, cortar, né, os filmes, as fibras, mas também não exceder até o limite do cadinho. Para materiais que, de alguma forma, eles espumam, também temos tampas de cadinhos específicas aí, que você pode posicionar, encaixar no cadinho, para que, no momento em que a amostra começa a espumar, ou ter essa formação de espuma, isso não derrame para o teu sensor, para o teu suporte no TGA, por exemplo. E para amostras, como eu citei anteriormente, né, sempre usar poucas quantidades de amostras explosivas, você pode diluir isso também. Tá?
utilizando aí um pó de óxido de alumínio. E aí sim, a influência da disposição da amostra no cadinho. Então, dependendo do cadinho que você vai utilizar, essa é uma análise simples, básica, que a gente faz no DSC. A amostra ela é uma gota de água ali de 2 a 4 miligramas, né, usando o cadinho padrão de alumínio. Se eu não pôr tampa no cadinho, eu vou ter esse sinal aqui, né? Então, eu já tenho lá a reação endotérmica, né? A própria água ela vai evaporando e eu tenho esse tipo de sinal, né? Quando eu trabalho com uma tampa com um furinho de 50 micrômetros, que é o padrãozinho lá do nosso sistema de perfuração, eu tenho lá já um sinal diferente, né? Uma temperatura aí, relacionada ao ponto de ebulição da água. E se eu for trabalhar com ele sem nenhum furo, hermeticamente selado, ele vai aumentar a temperatura de tal forma que ele chega até a deformar a panelinha, ele forma como se fosse um ombrinho, né? E aí sim, um pico endotérmico. Então, dependendo do cadinho, da condição que você vai trabalhar com o cadinho, se é aberto, se é perfurado, se é selado, você pode encontrar resultados diferentes, tá? Então, se atentar a isso também. Com relação a gás de purga, atmosfera, né? O gás de purga ele tem que simular a aplicação com o gás correto. Então, se eu quero simular um processamento de um produto numa condição de atmosfera oxidante, eu vou trabalhar com ar sintético. Agora, se eu quero inertizar, né, simular uma condição de atmosfera inerte, eu posso trabalhar com nitrogênio. Mas o instrumento, o método, ele te possibilita trabalhar com vários gases, argônio, ar sintético, oxigênio, nitrogênio, né? Então, o mais importante é você, antes de definir o gás, tentar entender o que você quer avaliar. Se você quer avaliar a influência do gás junto à amostra, né? E a variação da temperatura, então sempre se atentar a isso. E aí, pensando em fluxo do gás, aí, normalmente típico de 50 a 100 ml por minuto, mas isso você pode otimizar também. Um outro exemplo de uso, né, ou não, da tampa do cadinho perfurado ou selado, então, é um exemplo aqui bem bacana, onde você tem lá um pH 6 com umidade, né? Você faz a análise, você tem lá a transição vítrea, mas se você tem uma condição da amostra absorver bastante umidade, ou seja, ela absorveu muita umidade, vai ter um pico endotérmico, e aí, quando você tem a evaporação, isso é meio que sobrepondo o sinal da TG, né? E aí, quando você tem a tampa perfurada, é óbvio que isso vai ficar mais pronunciado, ele vai evaporar, e aí isso vai sobrepor a TG e fica difícil de identificar esta etapa, tá? Já se eu trabalho com um cadinho selado, eu consigo, dependendo até da razão de aquecimento, ver isso melhor, né, e enxergar melhor o sinal da pressão vítrea. Então, a condição de análise com a panelinha selada, com o cadinho selado ou perfurado, dependendo da situação, você pode até conseguir identificar melhor aí uma transição esperada. E, para algumas situações, você pode trabalhar com DSC modulado, que faz a separação de efeitos reversíveis de não reversíveis. Nesse caso aqui, a transição vítrea da evaporação. Pensando na faixa de temperatura, né? Temperatura inicial e final, nós recomendamos que quando você vai criar um método, que o seu método comece de 20 a 30 graus abaixo da sua primeira transição, tá? Então, principalmente em DSC, para que a gente consiga ter uma linha de base ok, né, onde a gente consiga enxergar o início da transição e o final, nós recomendamos começar de 20 até 30 graus abaixo da transição esperada. Tá? Se, por exemplo, o material que eu estou estudando, ele tem como uma informação prévia aí, sugestiva de que ele sofre uma transição vítrea em 50 graus, então nós recomendamos começar aí em torno aí de 30 graus o seu método, né? Ou até menos, de 20 graus. Você começar a sua temperatura inicial em 20 graus, para que você consiga ter uma linha de base ok, estabilizar essa linha de base e conseguir enxergar essas transições. E o mesmo para o evento. Então,
se meu último evento ele tende a ocorrer aí em 180 graus, seu método se estender aí até 200 ou 210 graus. E aí aqui é sempre se atentar também, né? Então, quando eu estou interessado em estudar uma amostra, mas eu não tenho histórico nenhum, óbvio que quanto maior o range de medição, mais informações você pode ter para investigar o seu material. Tá? Então, no caso aqui, de menos 50 até 100 graus, né, eu consigo ver uma transição vítrea. Se eu expando isso para menos 120, eu consigo ver mais de uma transição vítrea. Razão de aquecimento, tá? Então, tipicamente de 10 a 20 graus Celsius, mas isso aqui tem influência direta na resolução e sensibilidade da medição, então isso aqui é só uma sugestão. Para amostras que sofrem forte isotermia explosiva, aí você vai utilizar razões menores de 1 grau Celsius por minuto. E dependendo do material, se ele é termosensível, se você trabalhar numa razão muito baixa, você pode até decompor ele durante a corrida. Aí você teria que empregar uma razão maior. Tá? Mas a razão, ela influencia diretamente no sinal de fusão, transição vítrea e reações, etc. Né? Usar maior razões de aquecimento para identificar efeitos fracos. Então, essa brincadeira entre você trabalhar com razão maiores e menores vão te ajudar aí para identificar melhor a sensibilidade e resolução do seu material. Tá? Então, um exemplo clássico, né? Então, se eu estou utilizando esse é um padrão de índio, se eu faço analisar 1 grau Celsius por minuto, eu vou ter um pico bem pequenininho ali. Conforme eu vou aumentando essa razão, eu consigo ter esse pico mais pronunciado. Lógico que eu aumento a altura, mas aumento a base também. Então, quando você faz o cálculo da área, que está relacionada à entalpia, você vai ter resultados próximos. Tá? Mas é uma dica aqui, se você quer melhorar a sensibilidade do sinal, se você tem um sinal muito pequeno, você pode aumentar a razão de aquecimento. Tá? E resolução ao contrário. Né? Então, para você ganhar uma melhor resolução, você diminui a razão de aquecimento. Então, sempre trabalhar buscando aí, com as razões, né? Encontrar melhor aí que vai te dar uma melhor resolução ou melhor sensibilidade de sinal. Tá? Um exemplo bacana aqui também é nunca considerar a primeira corrida, né? Então, você tem lá uma primeira corrida de uma amostra desconhecida, tá? No qual você vai ter dois picos aqui, né? Um pico endotérmico, outro aqui, né? Nesse caso aqui, você tem uma oscilação da linha de base. E aí você pode ficar na dúvida, será que isso aqui é uma evaporação? Será que é uma fusão de algum contaminante, né? E aqui, o que pode ser? Será que é uma transição vítrea? Será que é uma fusão? Né? Será que é uma transição vítrea com relaxação? Então, sempre se atentar aí a não considerar o primeiro resultado. Pode ser que você tenha uma surpresa. E aqui, sim, para a transição vítrea também, você vê ali, conforme você vai aumentando a razão de aquecimento, você vai melhorando a sensibilidade do seu sinal, tá? O uso dessa questão de não considerar, né, essa preocupação que a gente tem de não considerar o primeiro, não considerar como conclusiva uma primeira corrida, no primeiro aquecimento, é importante porque a gente tem alguns exemplos aí de aplicações, né? Então, você faz uma análise de um material no DSC, por exemplo, é importante você submeter ele, né, até para tentar estudar ainda mais, né, ter mais informações da amostra. Há um aquecimento, há um resfriamento, há um aquecimento da mesma amostra, né, no mesmo método. Então, existe essa possibilidade. Um exemplo clássico aqui, né, é uma substância de uso farmacêutico, né, então ela tem lotes que foi fabricada na década de 70 e em 2012, né. Então, se a gente for só olhar a primeira corrida, que é essa curva aqui, né, a de baixo, né, a curva em preto, né, eu vou ver que eu tenho, na cor preta, você tem lá os picos iguais, né, mesmo eu analisando um lote da década de 70 comparado a um lote de 2012. Então, eu tenho um primeiro aquecimento, eu tenho dois picos endotérmicos, eu faço um resfriamento, ali quando você faz o resfriamento, você já começa a notar algo diferente, né? E aí, quando eu faço um segundo aquecimento, aí sim, aí eu consigo ver transições diferentes ocorrendo, cristalização ocorrendo, né, no segundo aquecimento, ou seja, aqui pode ser que eu tenha já
com uma condição de estudo de polimorfismo, né? Então, se eu não fizesse essas outras duas corridas, só me atentasse a fazer uma corrida só no meu método, eu não teria muita informação da amostra. E eu teria talvez uma conclusão errada do meu material. E nesse caso, eu não conseguiria nem avaliar se realmente o material ele sofre uma mudança de forma cristalina em função da variação de temperatura. Então, é sempre importante aí você abrir a mente mesmo para, quando você for definir o método do DSC, tomar esses cuidados. E para algumas amostras, alguns polímeros em específico, né, você pode ter uma relaxação entálpica, né? Então, se eu faço uma análise de PET, por exemplo, eu encontro ali um pico, né, parece um pico endotérmico de fusão, ele tem lá uma mudança de variação de linha de base, tá? E às vezes eu posso até me confundir, achar que realmente o material ele fundiu aqui. Mas não, na verdade ele sofreu uma transição vítrea com relaxação entálpica, tá? Então, existe um histórico térmico desse material, de alguma forma ele ficou exposto à temperatura prolongada, né, que vai gerar o que nós chamamos de relaxação entálpica. E quando a gente faz uma segunda corrida, né, então eu aqueço lá de 45 a 100 aqui está 110 graus, né? 106 graus. Eu tenho lá um comportamento da curva. Se eu resfrio a mesma amostra e refaço lá um terceiro segmento aquecendo, aí eu consigo realmente dizer, olha, isso não é uma fusão, isso aqui é uma transição vítrea, né? Então, que aí eu tenho a oscilação, a variação da minha linha de base, a variação de CP do material e a transição vítrea. E aí aquele exemplo que eu mostrei no início, né? Lembra que a gente tinha lá a primeira corrida, né, com os dois sinais. Quando eu faço o segundo aquecimento, olha lá, você vê que aqui eu já não tenho mais esse sinal aqui, né? E aí o terceiro aquecimento realmente mais próximo aí do aquecimento. Tá? Ciclos de aquecimento e resfriamento. Importante também deixar ali entre um ciclo e o outro, se for possível, você criar um segmento isotérmico, até para você não se confundir. Às vezes você pega lá uma curva e abre ela, você tem mais de um segmento, você tem lá, pode se confundir, dependendo do usuário, até achar que é uma transição vítrea e não é uma mudança de segmento. Tá? E a atmosfera dos gases, como eu citei anteriormente, simular, né, a condição da análise, né? Importante aí sempre se atentar a isso. Um outro ponto importante é a informação visual, verificar o fundo da panelinha. Então, se a amostra ela sofre alguma deformação em função do aquecimento, aí ele forma uma resina, por exemplo, um filme, começa a formar umas ranhuras, uns grunhos, e aí isso pode gerar artefatos na minha linha de base. Então, após a análise, você pode abrir o cadinho e remover a tampa do cadinho e verificar se sua amostra ela teve alguma alteração, e essa variação que tem na aderência do cadinho pode gerar esses artefatos na linha de base. E aqui alguns exemplos de artefatos. Então, tem artefatos na sua linha, né, de base, e que às vezes pode até confundir o analista, o operador, que vão estar relacionados a eventos que, obviamente, podem vir de influências externas, tá? Ou a própria condição da amostra, ela pode, de alguma forma, sofrer uma alteração ou até movimentar dentro do cadinho, gerando esses artefatos. E a gente tem aqui alguns exemplos. Uma mudança de transferência de calor da amostra para o cadinho, né? Então, ele gera um sinal como esse, tá? A amostra de forma irregular pode tombar na panelinha e gerar esse tipo de sinal. Filmes poliméricos que não têm sido pressionados de forma interessante aí para que você consiga ter o fundo do cadinho, né, em contato, né, podem gerar também esse tipo de artefato, né? Por isso é importante, de repente, até fazer uma pré-fusão dessas filmes para que você, num segundo ciclo de aquecimento, você não vai enxergar esse tipo de transição.
Mudança brusca de transferência de calor entre o cadinho e o DSC. Então, obviamente, você trabalha com o cadinho hermeticamente fechado, mas eventualmente ele abre a tampa pela pressão de vapor, aí você consegue enxergar algum tipo de sinal como esse. Tá? Se tem um deslocamento da panelinha durante a análise, né, pode ser que você também identifique um sinalzinho como esse. Tá? Se a sala de medição sofre um choque mecânico, né, se você, por exemplo, dependendo da análise, a gente já viu isso, tem panelinhas que aquecem, chegando em temperaturas maiores, ela chegou até a pular, ela gera esse tipo de sinal. E dependendo da análise, se você não tiver a tampa da célula do forno bem fechadinha, você pode gerar ruídos, né? E aí, sim, você está entrando ar frio ali, você vai ter um sinal como esse. Além de efeitos elétricos, descarga de eletricidade estática, né? Emissões de rádio de celulares também vão influenciar. Então, aqui tem alguns exemplos de interferências que você pode ter, né? Até mesmo a exposição do equipamento, se o equipamento fica no sol, né? Se não está numa posição no laboratório, fica exposto aí ao sol, você pode ter variações, né? Então, são várias as possibilidades de geração de artefatos durante a sua medição. E, dentro das informações fundamentais, observar a linha de base, né? Linha de base não tem pico, né? A linha de base ela pode ter steps, que aí vai estar relacionada à transição vítrea. A linha de base pode exibir desvios, dependendo do comportamento da sua amostra durante o aquecimento, por exemplo, tá? E a linha de base pode ser medido, e a linha de base são a base para fazer a integração do pico. Então, eu preciso ter uma boa linha de base, né? É uma questão bem importante aí para avaliação de resultados. E aí, o próprio software da Mettler ele tem linhas de bases específicas por aplicação, né? Então, tem uma pós-cura, eu vou ter uma linha de base específica, o software te proporciona selecionar a linha de base específica para cada tipo de aplicação, né? Obviamente, dos resultados que você vai encontrando durante a análise, né? Então, um exemplo aqui, fusão com decomposição, você nota que a linha de base ela sempre vai sofrer um deslocamento ascendente, né? Mesmo para composições exotérmicas ou endotérmicas, tem uma oscilação dessa linha de base, então está sempre atento à linha de base. Um outro exemplo aqui também, onde eu tenho uma variação da linha de base que está relacionada à questão da umidade na amostra, que você tem lá a evaporação dessa umidade e eu tenho uma oscilação, forma como se fosse uma barriguinha aqui, numa faixa de temperatura abaixo de 230 graus. Então, sempre está atento a essa variação de linha de base que pode estar relacionada a uma resposta de sinal do material. E aqui alguns exemplos, né, onde eu tenho lá para avaliar pico de fusão. Para materiais mais puros eu vou ter um pico mais bem determinado, né, então você tem um pico com uma altura maior, uma base menor. Para materiais com uma certa impureza eu já consigo enxergar picos mais diferentes, né, não tão bem definidos como o primeiro, né, e para polímeros, a temperatura do pico depende da razão, da massa da amostra também, né, e aí você tem um ΔH, um baseline, que também é utilizado na hora de você selecionar a linha de base específica para esse tipo de aplicação. Para análise de OIT também, as tangenciais, né, você tem tangenciais específicas, para a transição vítrea também, então o software, ele permite que você faça uma avaliação bem interessante, bem aplicável, aí, sempre se atentar na seleção da linha de base. E aqui, sim, para a temperatura de transição vítrea, o próprio software Mettler, ele também te dá resultados, dependendo da norma que você for trabalhar, né, você tem diferentes avaliações de transição vítrea no software. E de uma forma geral agora, para a gente resumir, né, você tem as condições típicas experimentais, né, então cadinhos de 40 microlitros, isso para DSC, né, com tampa perfurada, você pode usar até cadinhos de 100 microlitros. Para TGA, você pode usar cadinhos de alumínio de 70 microlitros, que é o padrão, mas nós temos cadinhos superiores a isso também. Razão de aquecimento de 10 a 20 graus Celsius, quantidade de amostra, como eu citei, de 5 a 10 miligramas, se for trabalhar com material inorgânico de 10 a 20 miligramas, e fluxo de gás de 50 a 100 ml por minuto. Mas é assim, pessoal, a ideia é que
isso é só uma sugestão, vocês devem otimizar as condições experimentais de acordo com a aplicação de vocês, ok? Aqui fica, então, algumas informações bem interessantes, espero que vocês tenham gostado, né? Para finalizar, vou deixar aqui um slide com maiores informações da Mettler Toledo, você tem ali o link do nosso site, você tem informações específicas para análise técnica, user cons, que são nossas ferramentas, são revistas, né, com artigos e aplicações que são postas nesse link, onde você pode selecionar diferentes aplicações. Temos handbooks específicos também por área de aplicação, webinars específicos, novidades, aplicações, e o meu contato, caso vocês tenham algum interesse em solicitar, requisitar uma cotação ou alguma informação que vocês precisem, ok? Quero agradecer a todos, muito obrigado e tenham uma boa tarde. Olá, Fabrício. Eu gostaria de agradecer pela apresentação e também te parabenizar você pela sua apresentação. Nós temos aqui um comentário do professor Givaldo, muito bem, Pierre, usou a linguagem corretamente, utilizou o TGA para obtenção de curvas termogravimétricas ou curvas TG. É comum ou as pessoas falarem que vão fazer um TGA. E TGA é o analisador termogravimétrico. E temos uma pergunta do Caio Rosenberg. Em análises no DSC, que ocorre a decomposição do material, como o OIT, por exemplo, você recomendaria uma limpeza entre cada amostra ou ao final das análises? Eu fiz até um comentário aí no chat, né, mas só dando a resposta aí para o Caio, isso é uma questão, Caio, que é óbvio que minha sugestão é você, entre uma análise e outra, principalmente se você não conhece o comportamento do seu material, é olhar a célula, né? Então, a gente às vezes está na correria, põe a amostra, prepara ali, vai fazer o teste, e depois já troca e nem olha direito a célula. Então é importante você observar a célula, ver se a amostra de alguma forma não contaminou essa célula, se você não tem resquício do material, às vezes a amostra no ensaio ela pode até espumar, né? Se está tudo ok, se você vê a célula, ela está nas condições normais dela, de operação, você dá uma olhada na sua linha de base antes de fazer o teste, né? Você pode até rodar um método sem amostra para ver se a linha de base está ok. E aí você toca a vida normal ali, não precisa fazer limpeza para cada corrida que você vai fazer, né? E aí, como sugestão, como você vai fazer o AIT, de repente, no final do dia, você termina uma sequência de testes e você faz uma limpeza no forno. E se estiver usando equipamento da Mettler, é mais simples, porque você tem um método ali de limpeza, entra com ar sintético ou oxigênio, não precisa fazer nenhuma intercorrência, limpeza manual, nada, é só fazer a queima mesmo da célula, que sua célula já vai estar pronta para uso. Tá bom? Espero que tenha respondido aí a sua dúvida. A Marisa falou muito bom, o destaque na seleção das condições experimentais para obtenção de uma resolução nas curvas. E a Lucildes parabenizou você pela excelente apresentação. Muito obrigado, professora Marisa, professora Lucildes, professor Givaldo, para todos quero agradecer a todos que participaram. Fica o meu contato aí também, Fabrício. Qualquer dúvida que vocês tiverem, ou se surgir alguma outra ideia ou algum outro comentário, por favor, sintam-se à vontade aí em entrar em contato comigo. Sim, eu gostaria de falar também que o material que você disponibilizou, a Mettler Toledo disponibilizou, nós vamos estar enviando para os participantes, e nós vamos também deixar o webinar das empresas patrocinadoras no nosso evento do LinkedIn. Em breve também vamos estar disponibilizando no nosso varal de vídeos, os webinários e as palestras após o evento, ok? O do LinkedIn vai ser durante o evento. Perfeito, Fabrício. E semana que vem eu estou de volta aí com vocês, aí sim para falar mais de aplicações. E esse material que eu disponibilizei para vocês aí, para o Fabrício, é um material muito bacana, são guias de boas práticas, com maiores detalhes, além das brochuras técnicas dos equipamentos.
tenho certeza aí que vai ajudá-los no que vocês precisarem também, vocês vão ter o meu contato, tá bom? Um abraço, obrigado novamente pela organização, pelo excelente evento. O Caio agradeceu pela excelente apresentação. Legal, Caio. Obrigado análise. pela sua interação, é importante a gente ter essa interação mesmo, né, essas perguntas. Legal, gostei que o seu feedback foi positivo, a parte de análise de amostras explosivas ficou a dica aí também. Maravilha, assim que a gente gosta, né, de ter essa participação, essa interação com vocês. Obrigado, Elcio, também, estou vendo agora aqui agradecendo. O Elcio parabenizou pela excelente apresentação. Novamente, obrigado a todos aí. Continuidade ao evento.